Quero prometer aos irmãos não cansá-los. É um estudo gostoso que nós estamos fazendo, já o terceiro dia hoje. E Deus, Ele tem dado graça para a gente poder trazer um pouquinho ao coração dos irmãos sobre os dons espirituais. O valor que tem os dons espirituais na igreja, como que Ele atua em nossa vida, de que forma Deus, Ele vem atuando com os seus dons, para que serve para a edificação da igreja do Senhor. Já o irmão que está no som alto, se puder colocar no telão, 1 Coríntios capítulo 12, do verso 1 a seguir. Irmãos, eu queria fazer nessa noite assim uma leitura, se os irmãos me acompanharem, eu queria fazer uma leitura com toda a igreja. Eu li o primeiro dia, o segundo dia, mas eu quero introduzir esse texto. Eu preciso introduzir esse texto ao coração dos irmãos, para que os irmãos entendam o que são os dons espirituais, a riqueza que é os dons espirituais. A Bíblia diz que Deus, Ele deposita os seus tesouros em vaso de barro, irmãos. São vasos de barro frágeis, mas que têm as riquezas insondáveis de Deus, aleluia, em nossas vidas. No telão aqui, agora, irmãos, quanto à sua pergunta sobre os dons espirituais, não quero que continuem confusos. Vocês sabem que quando ainda eram pagãos, foram conduzidos pelo caminho errado e levados a adorar ídolos mudos. Mais forte, irmãos. Por isso, quero que compreendam que ninguém que fala pelo Espírito é o mesmo Deus que opera em todos nós. A cada um de nós é concedida a manifestação do Espírito para o benefício de todos. A um o Espírito dá a capacidade de oferecer conselhos sábios. A outro, o mesmo Espírito dá uma mensagem de conhecimento especial. A um, o mesmo Espírito dá grande fé. A outro, o único Espírito concede o dom de cura. A ele dá o poder de realizar milagres. A outro, a capacidade de profetizar. A outro, a ele dá a capacidade de discernir se uma mensagem é do Espírito de Deus ou de outro Espírito. A outro ainda dá a capacidade de falar em diferentes línguas, enquanto a outro dá a capacidade de interpretar o que está sendo dito. Tudo isso é distribuído pelo mesmo e único Espírito, que concede o que deseja a cada um. Bendito seja Deus. Irmãos, uma tradução. Essa tradução aí, irmão Aldo, é a Nova Versão Internacional ou é a Revista Atualizada? É a Nova Versão, né? Você vê que na Nova Versão ela transporta o texto para que nós possamos entender numa linguagem mais atualizada e atual. A minha Bíblia, irmãos, é a Thompson, aquela Bíblia que mais ela é temática. A gramática dela ainda, ela é bem puxada para o original. Então, na introdução desse texto, nós vemos a classificação dos dons espirituais, Paulo trazendo para a igreja o quanto é a necessidade e o quanto é necessário existir os dons espirituais no meio da igreja. Para os irmãos terem uma noção, irmãos, se os dons não existirem na igreja, a igreja se esfria. Se os dons não permanecerem na igreja, a igreja morre espiritualmente. Por quê? Porque Paulo, ele trata a igreja como um corpo. Nós somos todos um membro, uma única unidade em Cristo, onde Cristo, ele é a cabeça e nós somos o corpo, que é a igreja, com diferentes membros e com diferentes atuações. Haja vista que o próprio Paulo, nos versículos primordiais do texto, ele diz que
Deus deu a um para os dons ministeriais, os dons espirituais, operações de milagres, operações de maravilhas, manifestações do Espírito no meio da igreja. É muito, irmão, importante e é necessário a atuação do Espírito no meio da igreja. Observe que tem um dom que o Espírito dá, extremamente importante, que sumiu das igrejas odiernas, que é o dom do discernimento de Espírito. Quantos que estão amaldiçoando a igreja e a igreja não está percebendo? Quantos que estão pregando heresia no meio da igreja e a igreja não está percebendo? Quantos que estão enganando a igreja e a igreja está dormindo? Por quê? Porque os dons sumiu. Por quê? Porque os dons desapareceu da igreja. Porque não vê mais a manifestação dos dons. Há quanto tempo, irmão, que nós não vemos um batismo com o Espírito Santo? Há quanto tempo que nós não vemos um paralítico andar dentro da igreja? Há quanto tempo que alguém não é curado no templo? E isso, pastor Abimael, não é aqui, é geral. Isso não é aqui. Se fosse um problema aqui, era fácil de resolver. Mas o problema é geral. Por quê? Porque se esfriou. Por quê? Porque a igreja estão dando, quem sabe, ênfase aquilo que é humano, aquilo que preenche aquilo que nós precisamos, e não estamos dando vazão para o Espírito operar. Estamos voltados para aquilo que nos interessa, e não para aquilo que interessa o propósito de Deus. Estamos interessados naquilo que nos faz bem, que nos levanta e que nos motiva a fazer alguma coisa, mas não estamos vivenciando a chamada. Não estamos vivenciando a unção do Espírito, não estamos vivenciando aquilo que Deus quer que nós vivenciemos para o reino espiritual. Por quê? Porque tudo é feito, a Bíblia diz, tudo é feito para Ele, por meio dEle, para a glória dEle. O que nós estamos fazendo é para a glória do Deus que fez os céus e a terra. Eu disse aqui a aula passada, irmãos, que mais tem interesse em dar dons espirituais é Deus para você. Deus interessa em dar para você mais do que você mesmo. Deus tem um interesse tão grande em te usar mais do que você. Mais do que o pastor acredita em você, Deus acredita mais ainda. Bendito seja o nome do Senhor. Mas é importante, irmãos, a gente notar que precisa de uma vida de renúncia, precisa de uma vida de busca, precisa de uma vida de entrega, precisa de uma vida de obediência, consagração, uma total entrega ao Senhor. Por quê? Porque o Espírito não opera de qualquer maneira. A Bíblia diz que Deus não é um Deus de bagunça, um Deus de confusão. O Espírito não vai operar em quem está vazio, quem não busca. O Espírito vai operar naquele que está com a boca no pó, aquele que está clamando, aquele que está almejando, aquele que está pedindo, como o profeta Isaías diz: eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, pode me enviar, Senhor, porque eu estou aqui, Senhor. É assim que o Espírito quer operar, quando Deus olhar do céu e dizer: oh, aquele vaso, Senhor, eu quero ser usado na tua obra, eu quero ser cheio do teu Espírito, eu quero ter os teus dons, eu quero ser um vaso nas tuas mãos, eis-me aqui, Senhor. Aí Deus vai lá: Espírito Santo, enche ele, enche ela, enche ele, enche ela, toma ele, toma ela, usa ela para a minha glória. Bendito seja Deus. Eu já sinto a graça de Deus aqui nessa noite. Eu disse a aula passada que o Senhor vai tomar essa igreja. O Senhor vai visitar essa igreja com os dons. Nós vamos voltar a ver os dons espirituais implícitos no meio da igreja. Quantos ainda acreditam? Quantos a partir de hoje vai buscar pelos dons? Quantos a partir de hoje vai mergulhar na oração? Quanto vai voltar ao jejum? Quanto vai se entregar à consagração?
Quanto vai ter a renúncia, a entrega, a verdadeira adoração? Eu posso ver nessa noite quantos vai? Levanta a sua mão e glorifica a Jesus. O Espírito quer operar. Deus, ele quer operar. Mas Deus, ele opera de uma forma ordeira. Olha isso aqui. Dentro de um contexto de dons espirituais, a temática aqui que nós estamos introduzindo à igreja, tem aqui uma classificação para os dons. Se nós pegar os dons de revelação, nós pegamos os primeiros 3 dons: a palavra da sabedoria, a palavra do conhecimento e o discernimento de espírito, para os dons de revelação. Se nós pegarmos o segundo ponto, os dons de poder, nós vamos ver os dons da fé, o dom da cura e a operação de milagres. Se você que trouxe o seu caderninho, pode anotar, isso é importante. Num terceiro ponto da classificação dos dons, nós vamos ver aqui os dons de elocução. Quais são? Os dons de profecia, os dons de variedade de línguas e os dons de interpretação de língua. Então, para adversidades de atuações dos dons do Espírito, existe uma classificação. E eu disse aqui já outrora, outras vezes, que os dons, ele é para todos. Deus, ele não faz acepção de pessoas. Você pode ser leigo, mas tem um coração para receber um dom de Deus. Você pode ser muito intelectual, ter 2 ou 3 faculdades, ser PhD em algum tipo de alguma educação física e humana. Deus pode te capacitar de um dom também, mas você pode ser um analfabeto, pode não saber ler, mas tem um coração voltado para receber um dom de Deus, e Deus, ele quer também te usar com os dons. Por quê? Porque a Bíblia diz aqui no texto, Paulo dizendo, olha, tudo quem opera é Deus. Quem distribui os dons ainda é Deus. Imagine comigo, irmão, se fosse o homem que distribuísse os dons, eu já estava desclassificado. Mas eu louvo a Deus que não é o homem, é Deus que ainda dá o dom. É o Espírito que opera no meio da igreja. E o Espírito não olha para quem você é, mas ele olha se você quer, se você busca, se você tem interesse. Bendito seja o nome do Senhor. Por isso, e quando nós vemos para os dons, eu entrei aqui na aula passada e não quero delongar, porque eu preciso trazer aqui, irmãos, em rápidas palavras, 4 dons no mínimo. E encerrar a quarta que vem, mais 4, né, pastora Silva disse? E eu introduzi na aula passada o dom da sabedoria. Como é que eu sei que eu tenho o dom da sabedoria? Quando é que eu sei que Deus atua na minha vida com o dom da sabedoria? Como que funciona o dom da sabedoria? O dom que nós temos de ser sábio. Eu disse aqui, primeiramente, a Bíblia diz que o temor do Senhor é o que? É o princípio. É o princípio, quem me ajuda aqui? O temor do Senhor é o princípio, pastor? Sabedoria. Então o princípio é temer a Deus. Logo, eu sei que eu sou sábio no Senhor quando eu temo, quando eu tenho temor de Deus. E eu quero aqui fazer uma distinção em rápidas palavras. Irmãos, temer a Deus não é ter medo de Deus. Eu não preciso ter medo de Deus. Embora a Bíblia diz sim, que o homem, ele tem que temer a Deus, porque Deus mata o corpo e lança a alma. Por quê? Porque aqueles que estão debaixo de uma desobediência. Mas para aqueles que estão em uma obediência, eu não preciso ter medo de Deus, eu preciso temer a Deus, eu preciso obedecer a Deus, eu preciso entender que Deus é o meu Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Por isso é temer, é um princípio de sabedoria. Você sabe quando você teme ao Senhor, porque a Bíblia faz você entender que é necessário temer a Deus, é necessário buscar a Deus, é necessário estar debaixo de uma obediência divina, porque desobediente não prospera.
Desobediência não vai chegar a lugar algum. Desobediente vai ser reprovado, mas obediente, ele vai ser salvo. Ele vai ser conduzido ao céu. Ele vai estar numa obediência de temor ao Senhor. Isso é um princípio que mostra que a igreja, ela é sábia. Isso é um princípio que mostra que a igreja está debaixo de uma sabedoria que o mundo não tem, porque o mundo vive na impiedade, o mundo vive na iniquidade. Crente não vive nem iniquidade nem impiedade, crente vive debaixo da graça divina. Somos pecadores, mas pecadores arrependidos. Pecamos todos os dias, estamos debaixo de uma natureza pecaminosa, mas não vivemos no pecado, estamos debaixo da graça que nos justifica de todo pecado. Você pode dar um glória a Deus por isso? Você até peca, mas a graça te justifica. E não dá o direito de você viver no pecado, porque você é um pecador, mas um pecador arrependido, que está numa natureza pecadora, mas uma natureza pecadora mais regenerada, porque o sangue de Jesus Cristo te justifica de todo o pecado. Não tem capeta e demônio para te acusar, o sangue de Jesus te justifica. Glória a Deus por isso. E quando eu olho para o dom da sabedoria, a palavra grega para sabedoria é Sofia, e a Bíblia elenca a sabedoria como um dom de Deus. A Bíblia nos traz a sabedoria como um dom divino. E quando eu sei que eu tenho a sabedoria que envolve a graça de Deus, a habilidade de tomar decisões nos mundos atuais, as dificuldades que o mundo nos traz, Deus ele nos dá uma capacidade e uma habilidade. Deus te habilita a você a tomar decisões que na ótica humana você não teria condição de tomar, porque no seu entendimento lógico e na razão humana não dá o direito de ter o entendimento. Mas quando entra o dom da sabedoria, Deus faz você entender que você tem uma habilidade, presbítero Lucas, evangelista Lucas, para resolver uma situação. E isso reflete não só a você, isso não reflete só a sua família, mas isso reflete a um amigo, a um vizinho, a um membro da igreja, a um obreiro. Por quê? Porque o dom é para ser usado não para você, é ser usado para a igreja. Deus não quer te usar para que você apareça, Deus quer usar para Ele seja glorificado. Você diminui, mas Ele cresça e edifica a igreja. Você não tem nada, Ele tem. O dom não é seu, o dom é de Deus. Ele só usa você como instrumento para edificar alguém, para levantar alguém, para justificar alguém, para renovar alguém, para avivar a igreja, para renovar a igreja, para abençoar a igreja, para pôr a igreja militante, para pôr a igreja para marchar, para pôr a igreja para pelejar, para pôr a igreja a entender que Deus ainda está no comando da igreja. É para isso que o dom, ele é atuante na tua vida, mas para a igreja, porque nós somos um corpo, nós somos um corpo, apenas um corpo, com vários membros diferentes, ou seja, as atuações dos dons são diferentes na vida de cada um. Você tem o dom da sabedoria, o outro tem o dom da revelação, o outro dom da cura, tudo para a edificação da igreja. Olha outro ponto, olhar para as situações da vida com o olhar de Deus, olhar pela ótica divina. Quando você olha, quando a gente temos o dom da sabedoria, eu olho no olhar humano, Deus me dá o entendimento no olhar divino, já sei como resolver a situação, Deus já te deu a capacidade, a habilidade de resolver o problema. A pessoa está até em desespero, não sabe o que fazer, tem aquele que quer se matar. Sabe por quê, irmão? Porque tá aí uma modinha aí, até crentes tirando a vida. Há poucos dias uma irmã dentro da igreja. Quantos pastores tiraram a vida? Desespero. Aí eu pergunto, cadê os dons? Cadê a efusão dos dons?
Cadê a manifestação dos dons? Aonde os dons estão? Estão escondidos? Posso falar uma verdade aqui, pastor Bimael? Os dons estão em você. Os dons estão em você. Os dons estão em mim. Os dons estão em você. Está aí, irmãos, os dons estão em você. O dom está nas irmãs. O dom está nas crianças. Os dons estão nos idosos, nos obreiros. O problema é que os dons não estão atuantes. O Espírito morreu. O Espírito não está no meio da igreja? Sim ou não? Tá. Está aqui nessa noite. Por que não há operação? Porque você não dá lugar. Você não dá lugar. É você que não dá lugar. Eu vou ensinar aqui, irmão, porque é culto de ensino. É culto de ensino. Você não dá lugar para o Espírito Santo operar. Muitas das vezes eu não dou lugar. Sabe por quê? Porque o problema atuais sufoca os dons em mim. Os problemas que eu tenho da vida corriqueira do dia a dia me sufoca. E quando eu chego no culto, eu estou pensando que eu vou fazer amanhã. A conta que eu vou pagar. Não é assim, irmãos? O que eu vou fazer semana que vem? Como que o Espírito vai operar? Ele quer operar, mas ele precisa achar guarida. Ele precisa achar lugar. Ele precisa achar um coração voltado para Ele. Ele não quer um coração aberto. Escuta isso aqui, irmão. O Espírito não quer um coração aberto. Ele quer um coração rasgado. O Espírito, ele não quer você presente no culto. Ele quer você com a alma no culto. Com a alma voltada para o Senhor. Com o coração rasgado para Deus. Voltado para o Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Eu estou aqui com a minha alma, com o meu coração, com o meu âmago, voltado para Ti, ó meu Senhor. Enche-me, ó Deus, enche-me, Senhor. Toma-me, toma pelo Teu Espírito. Deus, toma-me pelo Teu poder, toma-me pela Tua graça, toma na virtude da Tua unção, toma no poder do Teu Espírito, na manifestação da Tua graça, na manifestação dos Teus dons. Me encha, Senhor, me encha. Quantos podem sair daqui a partir de hoje dizendo: Senhor, toma o meu coração no culto a partir de hoje? Eu disse, irmãos, os dons vão voltar a atuar na igreja. Os dons vão voltar a atuar. Isso aqui é profético. Esses dons espirituais que Deus colocou ao coração do anjo da igreja não foi à toa. Deus vai fazer voltar os dons, ser atuante no meio da igreja. Mas Deus vai contar a partir de hoje com você. Diga para o irmão: Deus vai contar com você. Mais forte: Deus vai contar com você. Deus quer atuar no meio da igreja, mas precisa de um vaso, precisa de um instrumento. Deixa me ver, tem vaso aí, igreja? Tem vaso aí? Eu não ouvi, tem vaso aí? Tem instrumento de Deus aí? Você está vivo no banco aí? Faz barulho para me ver. Bendito seja Deus que fez os céus e a terra. Oh glória. Elementre fly with the high. Oh glória. Oh glória. Eu sinto aqui uma unção de quebrantamento. Ó, escuta isso aqui. Vai vir primeiro uma unção de quebrantamento. Deus vai te quebrar espiritualmente. Eu não estou dizendo que Deus vai moer o teu corpo, não. Eu estou dizendo espiritualmente. Vai vir uma unção de quebrantamento, para depois uma unção de avivamento. E o avivamento vai ser interno, pastor Bimael, genuíno. Não vai ser aquele poder, aquela lata vazia, aquele barulho, não. Vai ser interno.
Vai ser um avivamento, Deus vai te tomar por dentro. Deus vai começar a te agitar por dentro. O teu espírito, a tua alma, as tuas faculdades mentais, o teu interior, o teu âmago, o teu entendimento, o teu coração, a tua alma vai ser avivada pelo Espírito de Deus. Vai começar a extravasar de dentro para fora, de dentro para fora, de dentro para fora. Quando pensar que não, tu vai estar assim no meio da igreja, colocando a mão em alguém, profetizando, revelando, curando, para a glória do Deus que fez os céus e a terra. É tudo para a glória da igreja. Você recebe aí? Diga: eu recebo na minha vida a partir de hoje, em nome de Jesus. Olha isso aqui. Um terceiro ponto do dom da sabedoria: agir de acordo com as vontades de Deus e não com os sentimentos de emoção ou com o sentimento humano. Por quê? Irmãos, eu disse aqui, uma família enlutada, algum sentimento humano, você consegue consolar? Uma família em pranto, em dor, você consegue consolar com algo humano, uma palavra emotiva, uma emoção? Você não consegue. Mas se o Espírito Santo te capacitar e habilitar, você tem uma palavra em pleno luto para alguém. Você tem uma palavra em desespero para alguém. Você tem uma palavra quando aquele que quer pular a ponte. Para aquele que olha e diz: a minha situação não tem mais jeito, o médico já deu a última palavra. Mas se o Espírito te habilitar, você pode até dizer: o médico te deu a última palavra, mas Deus não deu ainda a dele. Deus não deu ainda a dele. Alguém olha e fala: a minha situação, só Deus. E o Espírito te habilita a você trazer uma palavra e muda a situação da noite para o dia. Olha isso. Deus cria uma situação, irmãos. Deus, ele é especialista. Eu disse o quê? Especialista em criar situações para mudar a tua vida. Você pegou isso aqui? Deus é especialista em criar situações para te tirar da penumbra, e no outro dia fazer você voar como águia. Deus é especialista. Deus é especialista, alguém olhar e estar lá no leito de morte, e no outro dia sair andando pela porta da frente do hospital. Você crê nisso? Deus é especialista em estar lá no caixão, em pleno velório, e Deus pelo Espírito tomar alguém e falar: coloque a mão no defunto que vai levantar e vai embora com a família hoje. Oh, glória! Nós vamos voltar, pastor Bimael, nós vamos voltar a ver isso. Nós vamos voltar, antes que a igreja subir ao arrebatamento, irmão, vai vir uma unção tão grande nessa terra. Vai vir um avivamento tão grande, que você vai ver coisa que você nunca viu. Você vai voltar a ver. Deus vai voltar a capacitar a igreja para ver coisas tremendas antes que Ele arrebate a igreja. E Deus quer fazer isso. Deus quer fazer isso no nosso meio. É o interesse de Deus fazer isso. Para quê? Para massagear o nosso ego? Não. Só para você sair contando aí? Não. Deus quer fazer isso para aumentar a tua fé. Deus quer fazer isso para aumentar a tua fé, para mover a tua esperança, para você ver em quem você ainda acredita e crê. Bendito seja o Deus que fez os céus e a terra. Até aqui tudo bem, irmãos? Deu para entender aí o dom da sabedoria? Olha aqui, dom da sabedoria, uma pequena porção da sabedoria de Deus
dita no tempo certo e na hora, porque na hora errada você mata, mas na hora certa, na hora certa, uma palavra colocada na hora certa, você muda a história de alguém. Olha isso aqui, a Bíblia diz que uma língua inflamada, ela destrói o quê? Uma cidade. Uma língua, irmãos, inflamada destrói uma cidade. Mas uma palavra na direção do Espírito Santo de Deus põe uma família, põe uma alma, põe uma cidade, põe um estado, põe um país, põe um continente de pé em avivamento. Bendito seja Deus. Oh glória. Porque a minha Bíblia diz que 12 homens cheios do Espírito Santo moveram a cidade de Éfeso inteira. Você acredita ainda que o Espírito move no nosso meio? Vai dando glória. Isso é apenas o dom da sabedoria. Mas o dom da sabedoria estende a todos. Estende a todos. Outro dom, que é o dom do conhecimento, também chamado como dom da sabedoria ou do conhecimento, mas ele é tratado como o dom do conhecimento. Deixa eu achar aqui. Ou a palavra da ciência. Conhecimento e ciência, ela está sinônimo da mesma coisa. Conhecimento e ciência. Por quê? Porque é o cerne interino da sabedoria, ou daquilo que nos revela tudo aquilo que passamos a conhecer. E Paulo, ele trata como a palavra do conhecimento, ou a palavra da sabedoria, ou da ciência. Ai que legal! Palavra da sabedoria, palavra do conhecimento, ou palavra da ciência. É o mesmo dom, com diferentes interpretações, ou com diferentes posições de empregos de palavra, mas que no sinônimo, para quem é professor de português vai entender isso aqui, que no sinônimo se refere à mesma coisa. Olha isso aqui, a palavra da ciência é um dom ou de um conhecimento sobrenatural. Olha, de fatos que nenhum indivíduo poderia aprender por meios naturais. Na etimologia da palavra, o dom se refere a um conhecimento que está fora da anormalidade humana, está fora de um contexto humano ou de uma razão lógica humana. Ninguém consegue, por conhecimentos naturais, humanos, sábios de conhecimentos, entender essa palavra ou esse dom da ciência, que é um dom sobrenatural. Quando diz sobrenatural, é que ele está por cima daquilo que é natural, daquilo que não dá para compreender nenhuma natureza humana. Por quê, irmãos? Por que eu não compreendo? Porque além de ser um dom do Espírito, além de ser algo inserido do conhecimento divino, segundo ponto, e terceiro ponto, você é limitado. O pastor Abimael ensinou há pouco tempo atrás aqui, eu achei interessantíssimo, que no Éden, o QI de Adão era muito mais perto de um conhecimento divino, não é isso, pastor? Por quê? Porque estava em uma natureza não decaída. O pecado ainda não tinha trazido morte. Por quê? Porque o pecado deteriora a carne, deteriora a natureza e leva à morte. Mas quando o homem está
numa natureza de purificação pura, como Adão estava no Éden, o conhecimento dele era um conhecimento sobrenatural. Haja vista que a Bíblia diz que Deus falava com Adão todos os dias na viração do dia. Por quê? Por causa da sua pureza. Não tinha uma natureza pecadora. Conhecimento de Deus. Quando nós olhamos para isso, para a natureza pecadora, o homem está limitado. Por que o homem está limitado? Por causa da natureza do pecado. Mas olha que interessante, é aí que atua, olha isso aqui, é aí que atua a manifestação do Espírito. É aí que você vai pegar isso aqui. É aí que atua a manifestação do Espírito. Você é pecador, você é limitado, está numa natureza decaída, mas é justificado, é lavado pelo sangue de Jesus, tem o penhor do Espírito, tem a unção do Espírito, tem o Espírito na vida e recebe os dons do Espírito. Deu para entender isso aqui? Então, quando você está sendo inserido pelo dom do Espírito, Jesus, pelo Espírito Santo, agora te capacita e te habilita pela sua natureza pecaminosa a receber um dom para voltar a ter o dom do conhecimento de que Deus tem para a sua igreja. Ou seja, é o Espírito que te capacita. Você não tem como, porque é limitado, mas o Espírito te capacita. É que nem quando alguém que está numa enfermidade para a morte, nós não temos como curar, mas o Espírito nos capacita a orar e alguém ser curado. Nós estamos numa natureza decaída, mas o conhecimento do dom da ciência, o Espírito nos capacita a ter o dom para trazer as revelações das riquezas insondáveis do coração de Deus para a igreja. Por isso, quando alguém prega bonito, naquela riqueza, naquela graça, que você olha e diz, oh, como ele trouxe isso. É o Espírito. É o Espírito que faz isso. Alguém prega, você fica de boca aberta e fala, meu Deus, como ele introduziu isso, como ele inseriu isso no texto, aonde que ele viu isso? O Espírito fez ele ver o que você não viu, o Espírito deu a sabedoria que ele ainda não deu a você, o Espírito inseriu ao entendimento dele aquilo que ainda não subiu ao teu conhecimento, porque a Bíblia diz que ainda Deus ainda colocou no nosso coração aquilo que nem subiu ao nosso entendimento, é o que Deus nos revelou. Oh, glória. A palavra da ciência é a revelação de uma série de eventos baseado no conhecimento divino, ou seja, uma série de eventos que acontece e nós não temos como prever pela natureza limitada, mas quando Deus te habilita, você vê pelos olhos da fé e prevê que algo vai acontecer e você não sabia, mas Deus te revelou. Você quer ver uma coisa? Quem aqui, quando sentiu que estava em um caminho e o coração ferveu e Deus disse assim, vai pela rua de cima? Quem aqui já passou por isso? Vai pela rua de cima, sai daí, meu servo, fica aí não. Quem aconteceu isso que já? Você não entendeu, mas o Espírito, pela unção divina da revelação, te passou um mistério que não estava no teu conhecimento entender, mas ele inseriu no teu coração e você entendeu. E saiu daquele lugar na hora certa. E foi a sua vitória muito grande. E isso é eventos que nós não prevemos. Eventos que nós não prevemos, mas Deus nos guarda. Estamos dirigindo sem cinto, o Espírito Santo diz, põe o cinto.
De repente o freio acaba no veículo e você não entendeu, mas Deus, pela ciência, já te inseriu no teu coração. Isso é ter o dom. Isso são eventos que Deus passa para nós entendermos. E quando nós temos esse dom, quando nós vamos inserir a alguém uma palavra, um ensino, ou um estudo bíblico, ou uma mensagem, o Espírito é quem nos ensina, o Espírito é quem nos revela, o Espírito é quem nos emotiva a trazer as palavras reveladas por Deus. Sabe por que muitas das vezes, irmão, quando pregamos de nós mesmos, nada acontece? Porque falamos aquilo que Deus não quis que nós falamos. E quando falamos aquilo que Deus quer que falamos? Às vezes pregamos e uma palavra em meia hora de mensagem, uma palavra, teve uma direção certa. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que quando a mensagem ela sai do coração de Deus, ela tem um endereço. Ela fez o que lhe apraz o coração de Deus. Apenas uma palavra, apenas uma frase, movida pelo Espírito. Por isso que não precisa, muitas das vezes, 40 minutos de mensagem. Às vezes em 5 minutos Deus move a igreja e fala com a igreja. Nenhuma saudação Deus fala com a igreja. Irmãos, existem momentos que nós estamos tão vazios que basta uma palavra, basta apenas um sorriso, basta apenas um abraço, basta apenas um olhar, um aperto de mão. E isso aqui está em falta no meio da igreja. Porque muita gente querendo se aparecer, querendo ser melhor do que o outro, querendo que o pastor enxergue. E Deus? A Bíblia diz assim: não extingais o quê? O Espírito. Como que eu extingo o Espírito? Como que eu sufoco o Espírito? Quando eu não dou lugar para ele. Quando eu não deixo ele atuar na minha vida. Quando eu não deixo os dons manifestar na minha vida. Quando eu não deixo ele fazer o que ele quer que eu faça para ele. Paulo disse assim, quando ele aceitou a Cristo, ele disse assim: logo não vivo mais. Eu não vivo mais. É Bíblia, irmão, vamos para a Bíblia. Logo não vivo mais. Quem vive em mim? Se Cristo vive em mim, prevalece a minha vontade ou a de Cristo? Prevalece a minha vontade ou a de Cristo? Quando prevalecer as suas vontades, o Espírito Santo não vai operar na sua vida. Enquanto o teu eu ser mais forte do que ele na sua vida, ele não vai operar, porque o Espírito é educado. O Espírito é educado, nem por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito. Olha isso. Então ele está lá. Eis que estou à porta e bato. Abra teu coração. Deixa ele operar na tua vida. Isso aqui não é uma mensagem explosiva não, isso aqui é ensino. Ensino tem que ser com calma. Tem que ser pausado, que eu consiga introduzir na tua mente. Se eu ficar aqui falando 3, 4, 5, 10 palavras, você não vai entender nada. Mas se você pausadamente, você vai absorver. E vai sair daqui entendendo o que Deus quer para a tua vida a partir de hoje. Quantos acreditam nisso? Quantos podem glorificar o nome dele por isso? Então Deus quer operar. Terceiro dom. Dom da fé. Há pelo menos 3 tipos de fé que a Bíblia nos aponta. O dom da fé é um dom tremendo. É um dom maravilhoso. E eu queria que o irmão Aldo, que está no som, coloque para mim Hebreus capítulo 11, o versículo 1, para a gente entender isso aqui. Hebreus 13,
Hebreus 11, verso 1. Hebreus 11, verso 1. Ora, quem pode ler para mim esse versículo? Bem alto. Esse é o fundamento. Então a fé está o quê? Fundamentada nas coisas que se esperam, e a prova daquilo, isso é fé. A Bíblia diz assim, que a fé vem por o quê? E ouvir o quê? A palavra de Deus. Então, eu tenho fé, eu passo a ter uma fé em Cristo, quando eu ouço a palavra de Deus. Irmãos, porque tudo é pela palavra. Não existe nada sem a. O pastor já sabe muito bem que o verbo bar é o quê? Trazendo o quê? A palavra. Bará, criar. Do nada. Do nada. Pela palavra do nada. Bar é a palavra. Então o verbo criar, que é o bar, é a palavra. E tudo que existe é pela. Paulo diz assim em Colossenses, capítulo 1, verso 5, assim, que todas as coisas no princípio foram criadas por Ele. Tudo que se fez, foi feito por Ele. Nada do que existe, sem Ele se fez. Então tudo é criado por Ele, porque pela existência da palavra. Eu disse aqui, lá passar assim, vai passar o céu, e vai passar o quê? Mas a palavra passa. Sim ou não? Então a palavra impera. É a palavra. Nós somos limpos por quê? Somos salvos por quê? Vamos ser julgados por quê? Vai passar o céu e a terra, mas a palavra não vai? Então quem impera é a palavra. A Bíblia diz que Deus não é homem para, e nem filho do homem. Então tudo que Ele falou é verdadeiro. A Bíblia diz assim, seja todo homem e Deus verdadeiro. Então a palavra que é o verbo encarnado, bendito seja Deus, trouxe por quem? Pelo Espírito, fé, a crer que Jesus Cristo é o meu Salvador. Esse é a fé salvífica, ou chamado de fé comum. Nós somos salvos em Cristo pela fé. Pela graça sois salvos. Mecânica da salvação na teologia. Efésios 2:8. Pela graça sois salvos mediante. Isso é o quê? Um dom? E não vem de quem? Então não vem de vós. Vem do Espírito. É o Espírito que vivifica a palavra. É o Espírito que traz vida à palavra. É o Espírito que faz você entender o poder da palavra. Paulo disse assim, olha, o Evangelho é loucura para os que perecem, mas para os que crêem é o poder de Deus. É o poder para quem crê, é o poder para quem acredita, é o poder para quem professa, é novidade de vida, é vitória, é livramento, é renovo, é alegria, é esperança, é salvação, é libertação, é cura, é mudança, porque a palavra ainda liberta, a palavra ainda justifica, a palavra ainda põe de pé, a palavra ainda abençoa, a palavra ainda traz vida, a palavra ainda traz mudança, a palavra ainda traz renovo. Deus te renova hoje pelo poder da palavra, Deus te anima hoje pelo poder da palavra, Deus te justifica hoje pelo poder da palavra, Deus te renova hoje pelo poder da palavra, Deus te dá dom hoje, a partir de hoje, pelo poder da palavra. Bendito seja Deus. Eu sinto o poder da palavra nessa noite, eu sinto o peso da palavra nessa noite, eu sinto a unção da palavra de Deus ainda nessa noite. Quanto sente aí? Dê glória a Ele. Aleluia. Oh glória. Fé salvífica.
Oh, glória. Fé natural, segundo ponto, é uma fé que todos têm. Por quê? Porque já nascemos com uma fé natural, que as coisas vão dar certo, que amanhã nós vamos acordar e vamos trabalhar, que as coisas vão dar certo, que a semana vai ser uma semana de vitória. Não é assim, irmão? Segunda de manhã, essa semana vai ser fé natural, uma fé que está inserida dentro de nós, em ver as possibilidades de ser otimista em que as coisas vão acontecer. Mas tem um detalhe, irmãos, tem um detalhe, eu preciso te ensinar isso. Cristão vê por vista ou por fé? Então você não olha com os olhos natural, pastor Eliezer. Você não vê com os olhos carnais, você vê com os olhos da fé. Você pode olhar e até ver que o mar não está para peixe, mas quem é o dono do mar, quem é o dono do peixe está na tua vida. Bendito seja Deus. Você pode até olhar e o currículo não for bom, e a vaga de emprego não te qualifica, mas quem abre a porta que eu abro ninguém. Se ele abriu a porta, pode entrar, igreja. Se ele abriu a porta, vai fundo. Porque a porta que ele abre ninguém fecha. O que é teu ninguém come, ninguém toma, ninguém pega, ninguém te passa rasteira. O que é teu e Deus te deu. Fica na comunhão que vai chegar a tua hora. Bendito seja Deus. Tome posse do que é teu. Você quer ver uma coisa? Você quer ver um detalhe aqui? Irmãos, tem coisas que Deus já te deu, você não tomou nem posse. Deus já te deu. Você não tomou posse. É teu. Você precisa tomar posse. Diga nessa noite: Deus, eu tomo posse do que é meu. Eu tomo posse do que é meu, mais forte. Isso aqui é profético, eu tomo posse do que é meu. Ninguém vai tomar o que Deus me deu. Ninguém vai tomar o que Ele colocou nas minhas mãos. A chamada que Ele colocou na minha vida é minha. Ninguém vai tomar o meu lugar. Para de graça, alguém dizer assim, ó, a irmã está no lugar que era para eu estar. Mentira, irmão, o lugar é dela, não é teu. O pastor está na igreja que era para eu dirigir, é nada, é ele. Não é teu, irmão, a tua hora vai chegar. A tua posição vai chegar, mas Deus ainda está trabalhando. Você fica na comunhão, fica na oração, fica na insistência, fica na perseverança, fica na busca. Vai chegar o teu milagre, vai chegar a tua bênção, vai chegar a tua vitória, vai chegar na tua vida. Mas espera. Fé natural, fé salvífica e o dom da fé. A fé natural nós temos, a fé salvífica para a salvação, chamada de fé comum. E o dom da fé? Pessoas regeneradas passam a ter uma fé comum. Salvos em Cristo passam a ter uma fé em obediência, em santidade, em consagração a Cristo. É dever do cristão. É dever do cristão olhar com os olhos, trazer à existência aquilo. Pelos olhos da fé eu vejo. E não vejo com os olhos natural uma possibilidade de vencer, mas pelos olhos da fé eu enxergo que Ele é quem está comigo. O gigante se agiganta na minha vida, fica grandão e eu pequenininho, mas quando eu olho para trás, maior o que está comigo. O diabo põe na tua frente e fala, vou te parar. Jesus põe na tua frente e diz, eu estou no meio da minha igreja. Ninguém para a minha igreja. Ninguém para. As portas do inferno não prevalecem.